né? Boa noite, boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre mães narcisistas hoje. A Claudinha tava com problema de conexão, mas eu acho que agora ela vai conseguir entrar. Vamos ver se agora a gente... Boa noite, Priscila, Minis, sejam bem-vindas. Eliana, o Instagram sempre, né, boicotando a gente. É sempre... Ah, agora a Claudinha entrou. Vamos lá, vamos aceitar ela. Pronto. Agora sim! Bem-vinda, Cláudia! Muito obrigada, obrigada pelo convite, né? Sempre bom, além da nossa conversa de bastidores, que a gente troca muito, poder falar agora aqui no canal da Constelação. É muito bacana, é muito bom. Nossa, e eu também. Ah, agora a Priscila está falando que está vendo a gente perfeitamente. Eu fico muito feliz de ter você aqui para falar desse tema que é tão importante, né? Para que a gente leve esse conhecimento para mais e mais pessoas e que isso auxilie de alguma forma aí essa contribuição em comemoração aí o mês da mulher, né? Eu acho que o nosso dia são todos os dias, mas a gente está fazendo isso para que a gente consiga alcançar aí o máximo de mulheres que a gente puder. Mas, Claudinha, se apresenta, então, para todos. Tá bem. Então, pessoal, eu sou a Cláudia Gonçalves, eu sou psicóloga, eu fiz a formação em psicotrauma. Eu conheci a Sheila nessa formação, eu trabalho com a psicologia organizacional e o que aconteceu durante a pandemia foi que eu comecei a me interessar por alguns temas, a atender os meus clientes de maneira online, né? No formato online. E desenvolvi, antes da pandemia, eu desenvolvi o projeto sobre crianças limitantes. E aí venho adicionando conteúdo, ferramentas para poder trabalhar essas questões. E aí, Sheila, o narcisismo foi um dos temas que ficou pulsando muito nos encontros. Isso aparecia muito. E aí eu me aprofundei nesse tema para poder dar conta dos atendimentos que eu faço. Sim, e realmente a gente percebe muito como esse tema dentro dos encontros, né? A gente vê com muito clareza e o quanto isso prejudica. E Claudinha, o que é esse narcisismo, mães narcisistas? Como que a gente, quais são como que a gente pode identificar? Tá bem. Vamos começar poeticamente, né? Vamos começar poeticamente. Eu vou falar aqui a letra de uma música que é como se a gente olhasse para o final, sabe? Para o último capítulo da novela, ou pelo menos um dos últimos, alguns últimos capítulos. Então vamos lá. Vamos ver. Eu tenho uma colinha aqui. Se alguém passar por ela, fique em silêncio. Não aponte o dedo. Ela tem motivos para estar desse jeito. Isso é preconceito. Viveu tanto desprezo que até Deus duvida. Olhar lá de cima. Era só uma menina que dedicou a vida a amores de quinta. É claro que ela já sonhou em se casar um dia. Não estava nos planos ser vergonha para a família. Cada um que passou levou um pouco da sua vida. E o resto que sobrou, ela vende na esquina. Para ter o corpo quente, eu congelei meu coração. Para esconder a tristeza, maquiagem à prova d'água. Onde você me vê assim e troca de calçada, e eu esqueci o resto. Amar dói muito mais do que o nojo da sua cara. É isso. Nossa. Então, assim, Sheila, essa é a música letra... da Marília Mendonça? É.
essa letra eu acho que traz muito do que a gente recebe, enfrenta quando a gente se dispõe a trabalhar com pessoas, né? Sim. Porque um dos destinos, e infelizmente, né, um dos destinos dos filhos, das filhas de famílias narcisistas, de mães narcisistas, é esse jeito de se entregar ao mundo, assim, né? De viver relacionamentos que são relacionamentos tóxicos, disfuncionais, pela dificuldade de estabelecer limite. Né? Então, para ter o corpo quente, eu congelei meu coração, né? Então, uma baita de uma estratégia de sobrevivência para poder continuar vivendo, né? Para conseguir aquele, né, aquela eu acho que a gente pode falar sobreviver mesmo, né? Tá? Realmente é muito, a gente percebe muito isso, né? A gente escuta muito que as mulheres são, eu sou muito forte, eu sou muito guerreira, eu aguento qualquer coisa, pelos meus filhos eu aguento qualquer coisa. Então, são atributos, né? Como diz o professor Franz, atributos que a gente desde pequena ouve das mães, das tias, né? E como eu coloquei aqui nos stories hoje, você não pode depender de homem, você tem que crescer logo, estudar, se virar e casar e, tipo assim, liberar a casa, né? Porque antigamente também tinha muito disso, né? As minhas irmãs mesmo casaram super novas, 18 anos, já estavam casadas com esse movimento efetivamente de sair de casa, né? O descarte. Exatamente. Sheila, então vamos começar pelo princípio, né? O que é o narcisismo, né? O narcisismo é um transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade é um jeito de ser, é um jeito de se colocar no mundo, né? Que diferença eu tenho aí em linhas gerais de um histriônico? O histriônico, ele quer aparecer, geralmente ele quer aparecer muito com o seu corpo, então ele chega chegando, ele é escandaloso, mas ele não estabelece essa relação que o transtorno de personalidade narcisista estabelece. Porque ele não tem o desprezo, ele não faz uso disso, não tem a perversão. Ele chega chegando, ele se acha, ele acha que tem um corpo maravilhoso, uma mulher e um homem, e é nesse mundo que ele transita. É muito diferente. O psicopata, ele já é aquele cara que quer poder, dinheiro, né? Ele é um usurpador, né? Com uma veia. Todo psicopata é narcisista, sim, mas nem todo narcisista é psicopata. São coisas diferentes. Na psicopatia, a gente tem é como se a sinalização maior, assim, como se a gente assinalasse com uma caneta mais vermelha. Não que o narcisista não possa ser perverso, sim. Mas na psicopatia a gente tem talvez um degrau acima disso, tá? Então acho importante a gente estabelecer essa diferença. Os critérios para a gente... Estão perguntando o que é histriônico. Paulo está perguntando. Histriônico é aquela personalidade que está dentro dos manuais como essa personalidade, esse jeito de ser escandaloso, que quer chamar a atenção sobre o seu, geralmente sobre o seu corpo, né? E às vezes a gente diz assim, aquele cara é narcisista, né? Aquela mulher é narcisista. Pode ser que sim, pode ser que não, mas talvez seja muito mais histriônico. Quer dizer, eu quero chegar, eu quero acontecer, né? Eu quero estrear, eu quero brilhar como purpurina, mas é isso, né? A conexão, ela se dá por essa via. Eu não tenho
uma relação, como a gente vai ver, do narcisismo, dessa mãe narcisista, é muito diferente. Tá. É muito diferente. Então, só para a gente separar. O que a gente vê como critério do narcisismo, né? Esse senso de grandiosidade, essa necessidade de se aproximar das pessoas para que as pessoas sirvam de suprimento narcisista, essa necessidade de influência, é um senso exagerado de si. Tanto é verdade que Narciso se olha e acaba mergulhando na sua, quer dizer, se encantando tanto com a sua imagem que acaba morrendo afogado, né? Afoga-se em si. Se a gente fosse pensar, ok, né? Eu tenho um senso de grandiosidade, eu me acho acima de qualquer pessoa, eu acho que eu sou um grande influenciador. Se fosse só isso, a gente podia olhar e dizer, tá, tudo bem, o cara se acha, a mulher se acha, mas é que não para aí, né? A mãe narcisista, ela se supre da relação com os filhos. Os filhos são suprimento para que essa relação se estabeleça. Sim, e isso é interessante porque você trouxe esse verso, né, da Marília Mendonça, e eu vi que em uma das entrevistas que a mãe dela disse, a mãe dela colocou um peso, né, em cima da filha, como diz assim, agora sou eu e você, né, como se ela não fosse sobreviver sem a filha. Então, a criança já, dentro da barriga da mãe, já ganha essa responsabilidade de ser responsável por ela, né? Tu sabe, Sheila, eu te contei isso, eu assisti uma entrevista de uma cantora, não cantora não, de uma artista, tá? Que num determinado momento, lá anos 90, que talvez muitos de vocês eram crianças e adolescentes, se expôs na TV e com, né, roupas mínimas e coisa e tal. E ela contando da vida dela, ela disse, eu sentia o peso da responsabilidade de dar aos meus pais a vida que eles não tiveram. Então, assim, suprir os meus pais daquilo que eles não tinham. Então, uma casa melhor. E aí, o caminho que eu encontrei, e aí muito sintônico, né? Então, assim, sem compreender que foi uma baita de uma estratégia, foi caminhar para isso, assim, né? Ir para a televisão, expor o meu corpo, até que num dado momento eu me dou conta de que não, opa, mas isso não é o que eu genuinamente gostaria de fazer. Então, a gente percebe nessa mulher, nessa mãe narcisista, esse peso sobre os filhos, como se os filhos tivessem a obrigação de preencher aquilo que elas se sentem vazias, porque no fundo, essas pessoas, essas mulheres se sentem, elas têm uma estima muito baixa. Né? Então ela precisa direcionar esse senso de grandiosidade dos filhos, para um filho, para dois filhos, mas ela também precisa depositar isso tudo de ruim que ela tem internamente num outro filho, que é o bode expiatório. E então, uma dúvida, Cláudia, em relação à competitividade, porque o narcisismo também tem essa característica, né, de competição. Então, quando essa mãe tem uma filha, acaba também criando esse ambiente muito competitivo, né, entre o feminino. Isso faz sentido? Sim, faz muito sentido. E aí a filha, ela não tem espaço para ser. Ela não tem espaço para exercitar o seu feminino, né? Porque a mãe a toma, né? A mãe vai lá e suga. A mãe vai lá e senta na cadeira que é dela. Por uma dificuldade da mãe, mas que a filha, na relação, não consegue muito. E muitas vezes a gente sabe, a gente percebe, não dá conta.
E muitas vezes Sheila não se dá conta. Não se dá conta. Passa, e às vezes socialmente passa por algo assim, ai, que bonito, né? Que mãe jovem que tu tem. Então a mãe e a filha usam roupas muito parecidas, né? Uhum. Claro que a gente está falando assim, né, Sheila? A gente está falando de um transtorno, a gente pode estar falando de traços também, né? Eu estou falando de algo que é completo, que é o combo todo, mas eu também posso estar falando de traços, né? De comportamentos que eu percebo na minha mãe que me sinalizam, opa, né? Talvez isso tenha a ver com narcisismo. E eu acho que falta também muito o diagnóstico, né? Lógico que isso não é algo que resolva, né? Vamos dizer assim, mas se eu tiver conhecimento dessa informação, eu posso conseguir melhorar a minha relação, né? Eu vou ter ferramentas para poder lidar com essa situação. Porque a gente sabe o É, quanto é difícil para uma filha, né, admitir que a mãe não é perfeita, que a mãe não é, tanto menino como menina, que a mãe não é essa mulher maravilha que a gente pinta aí, né? Porque todas as mães erram, todas são seres humanos. sabe, Sheila, e é interessante porque assim, ó, quando a gente fala de diagnóstico, uma mãe narcisista, ela não vai para psicoterapia. Oh, Uma mãe narcisista, para que ela precisa de terapia? Ela não precisa de terapia. Ela é perfeita, ela é absoluta, ela é uma excelente. Ao contrário, ela é uma excelente mãe. Porque essa máscara social, ela precisa ser vendida, ela precisa ser cultuada. Eu acho que a palavra até é essa. Ela precisa ser cultuada. Então, ela não sim. vai para psicoterapia. E Uhum. para os filhos de mães narcisistas, meninas e meninos, é muito difícil porque isso requer psicoeducação, isso requer conhecimento, e isso requer uma coisa, Sheila, que é difícil, que é essa conexão emocional. É difícil para os filhos de mães narcisistas validarem aquilo que eles estão sentindo. Dar nome, se apropriar, tu entendes? É uma confusão emocional. Será que o que eu tô... Porque daí a gente pega essa figura da mãe, que é uma figura sagrada, né? Mãe, Nossa Senhora, mãe de todos, né? Será que o que eu estou sentindo é coerente? Será que isso não é pecado? Mas não Sim. é possível, porque os meus amigos vêm aqui em casa e eles adoram a minha mãe. A minha mãe é doadora lá na igreja. Sim. É uma confusão, Sheila. E a gente fala isso, né, Sheila, com muita propriedade, porque a gente enxerga e recebe essas pessoas, né? Eu, no meu projeto de crianças limitantes, participando de encontros da IOPT, e tu atendendo com os teus trabalhos, né, de grupo terapêutico, as pessoas falam. E esse enredamento ele é muito difícil, né? Sim. E a gente É. está falando, pessoal, de mulheres de 30, 35, 40, 45, 50 anos, avós. A gente não está falando de menina de adolescente. Olha que coisa. Na graduação a gente não aprende isso. Eu fiz psicologia, eu aprendi o narcisismo lá do Freud, da relação com o objeto, a mãe, o bebê, né? Que o bebê direciona essa energia, né? E não encontra na mãe, retorna para ele. Uhum. Mas isso é pouquinho. O Paulo perguntou por que o narcisista tem baixa autoestima. Paulo, provavelmente ele venha de um ambiente onde ele também não foi validado. Então,
Quando a gente olha para as constelações, eu não estudo, então eu sei rasamente sobre constelação sistêmica familiar. Quando a gente olha a história dessas pessoas, a gente percebe que isso vem, que é transgeracional, né? Que a relação que ele estabeleceu com os seus pais foi uma relação de pouco investimento afetivo, né? Então, como que alguém vai desenvolver uma estima adequada se não recebeu amor, carinho, cuidado, né? Se não foi validado? Não tem como, não tem como, né? Porque vamos lá, quando um bebê, né, desde que o bebê tá lá na barriga e ele nasce, o quanto tem de investimento nessa relação, numa relação que eu quero dizer funcional, né? Meu Deus, a mãe se debruça sobre o bebê, né, Sheila? Ela cuida, ela ama, ele é o mais lindo, ele tá crescendo horrores, ele é maior de todos na sala de aula, ele é esperto, ele é inteligente. Então, o quanto isso vai preenchendo lá, né, os nossos vazios. Que a gente nasce dependente daquela mulher, né? Muito Sim. mais do que do pai, a gente nasce dependente daquela maternagem, né? Daquele ser humano que vai cuidar de nós. E a gente Mas esse ser humano percebe, tem uma história. e isso é muito nítido, né, nos trabalhos, onde muitas vezes já atendi algumas mulheres com uma vontade extrema de ter filhos. E quando a gente percebe, quando a gente vai olhar efetivamente, tanto nas constelações como dentro do psicotrauma, esse desejo não é da própria pessoa, né? É um desejo que foi colocado. Às vezes é um desejo da mãe de ser vó, mas não é um desejo efetivo daquele indivíduo de querer sim gerar uma nova vida. Né? E lógico que não ter esse desejo também vem de muitos traumas, né? Que esse indivíduo sofreu ao longo da sua vida. Então, hoje a gente escuta quantas e quantas pessoas chegam aqui e diz: eu não quero ser uma mãe como a minha. Se for para eu ser uma mãe como a minha mãe foi para mim, eu não quero ter filho. Tu sabe, Sheila, eu vou só complementar e aí vou falar o que eu penso sobre isso que tu acabou de dizer. A estima, que o Paulo perguntou, a estima é algo da relação, ela é relacional, né? A estima é uma via de duas mãos, né? A minha mãe me olha, a minha mãe me acarinha, minha mãe diz, nossa, é lindo, ai, que cabelo lindo, que cheirinho gostoso, que pezinho, parece um fuquinha. É relacional, né? Então não tem como que eu vou me olhar no espelho lá e o bebê, a partir do 7º mês, né, que ele se olha no espelho e ele vê a mãe e diz, nossa, nós não somos a mesma pessoa, né? Eu existo, eu tô aqui, ó, ali tá minha mãe, aqui tô eu. Investido, né? De todo o investimento que a mãe faz. Eu adoro o tema das mães e dos bebês, né? Enfim. Sheila, isso que tu traz do eu não quero ser como a minha mãe é tão interessante, porque assim, ó, a mãe continua ali, né? A mãe, quando eu digo eu não quero ser como a minha mãe tá ali, ela continua ali. E muitas vezes bem misturada dentro de nós, né? A gente, por conta de todo esse processo, a gente não consegue separar o que é a minha mãe do que sou eu. Uhum, uhum, Então eu fico uhum. imaginando assim, para um filho ou filha de mães narcisistas, essa vai continuar perpetuando essa, como você falou, essa questão da baixa autoestima, né? Porque assim, eu nunca vou chegar àquele patamar que a minha mãe é. Eu nunca vou, eu sempre tô abaixo daquilo que é a expectativa. Eu tô aquém. E assim, ó, vamos olhar então para essa dinâmica, né? Então, essa mãe narcisista, ela precisa de geralmente um filho para se suprir, né? E para
para projetar aquilo que ela gostaria de ser e para esse lixo emocional ela poder descartar. Então tem um filho ou uma fase que é o dourado. Então é aquele filho maravilhoso, né? Vamos usar um nome bem diferente, assim, o Euclides. O Euclides, meu Deus, que menino educado, esse menino príncipe. Ele é estudioso, ele é um esportista. Né? O Eurípides ainda é melhor. Eurípides vai estudar, vai fazer intercâmbio, Eurípides. Só que o pobre do Eurípides só soube ser aquilo que a mãe queria que ele fosse. Então ele está enredado também. Ele está enredado, ele está emaranhado, porque se a mãe não depositar tudo isso, ele não. Ele está solito no mundo, ele está perdido. Porque cria ali uma relação de simbiose. Ele não é, né? Ele é tudo aquilo que a mãe despeja nele. Então ele é o protegido, mas ele é o protegido e ele é o panaca, né? Tem uma novela. A gente entrega a idade quando a gente fala de novela, né? Tu nem existia ainda. Que era a mãe, tu nem existia. A mãe era uma senhorinha, então usava um vestidinho abaixo do joelho, botãozinho, coisa, e tinha o filho tal do netinho. O netinho era o Denis Carvalho. E essa mãe, meu Deus do céu, era aquela mãe que ficava junto do filho, que grudava, que não vivia, que era o ar que ela respirava. E aí tinha toda uma música, ei mãe, não sou mais menino, né? Você não vai definir o meu destino. Então, assim, é muito da história do Dourado. Contudo, Sheila, pode ser uma fase também. Tu pode ser a menininha do cabelo cacheado, coisa mais linda, que a mãe faz penteados, que ela faz trança, que ela passa batomzinho rosa, que é uma princesa, mas na adolescência tu pode virar o bode expiatório. Aí na adolescência, quando tu começa, porque até então esse jogo tá muito legal, né? A criança, a gente aprendeu isso, né? Entre o vínculo e a autenticidade. Se ela for perder o vínculo, ela fica. Se ela for perder o vínculo, ela abre mão da autenticidade. Se o vínculo tiver em risco, ela deixa de ser ela mesma. Então ela vai ser aquilo que a mãe quer, essa princesa do cabelo cacheado, do batomzinho rosa, da roupinha da Barbie. Só que quando ela, porque ela é normal, né? Quando ela se encaminha para a adolescência, que ela começa a olhar o mundo com outros olhos, ela se torna um bode expiatório. Ela é o lixo. Essa menina é revoltada, ela é rebelde, ela me desafia. Tu viu, fulana? Era um amor. Agora essa menina tá virada, ovelha negra da família. E o invisível tá invisível, né? Ele não existe. Ele não existe. Ele pode fazer, acontecer. A gente ouve isso, né? Eu ia, voltava, não tinha horário para desligar a TV, hoje não TV mais, né? Mas as mídias. Eu não existo. Que é horrível também, né, Sheila? Sim. Cria um buraco. E outra pergunta que o Paulo fez foi a diferença entre narcisista e filhinha do papai. O Paulo quer só complicar aqui. Paulo, me diz uma coisa. Tu quer saber filhinha do papai na relação menina e pai, é isso? Só esclarece. Só dizer isso que tu quer. Eu Eurípides toca harpa. Então, Sheila, nessa dinâmica fica muito complicado, porque se tu fores ver, tem um engessamento, né? Ou eu sou dourado, ou eu sou bode, ou eu sou invisível, quer dizer, é uma dinâmica totalmente disfuncional. Sim. E empobrecida. E isso acontece muito de chegarem pessoas, mães, que elas falam, né? Nossa, até quando era pequena, nosso relacionamento era maravilhoso, mas aí agora simplesmente revoltou contra mim e não quer saber. E aí, quando a gente. E aí, eu sempre oriento para que ela possa olhar para ela, fazer uma intenção voltada
para a relação e não para resolver o problema da filha ou do filho. Porque muitas vezes tem mães que chegam aqui achando que vão resolver o problema do filho. Os filhos é que são os problemas. A mãe não tem problema, a mãe não precisa de terapia, mas ela não sabe o que aconteceu. De repente, o filho começou a usar drogas, ou a menina não quer mais né, aceitar aquela imposição da mãe. Então, isso também a gente vem muito de encontro com o que você falou, né? Que eu não tenho problema. E olha só que interessante, né, Sheila? Nessa dinâmica, os filhos são conduzidos a não se integrarem. Então, esses papéis, eles ficam estanques e não existe, assim, não se promove esse vínculo entre os filhos, né? Porque cada um, na verdade, nesse teatro todo tem um papel muito bem definido. Então, a mãe narcisista faz todo o jogo para que o bode vá se retirando, para que o filho invisível flutue dentro de casa e para que o dourado realmente tenha o seu espaço, usufrua de todas as benesses, porque afinal ele é o filho perfeito, né? Ele é o filho troféu. E olha, que isso não tem na literatura. Eu não achei, pode ser que tenha, né? Mas eu falava contigo, tem as que foram sem nunca ter sido, né? Que são as tias que não tiveram filhos, mas que atuam de duplinha com a mãe narcisista. Então, ela é o reforço nossa, Eurípides tua carpa. Fulana revoltada. Aquela menina não tem jeito. E o outro, ai, coitado, né? Uma menina tão calmo, tão na dele, tá lá no quarto. Não sei onde tá. E aí tem a tia que não teve filhos, que acopla. Isso eu cheguei à conclusão, tá, pessoal? Então vamos depois checar. Mas assim, ela acopla, ela fica de duplinha com essa mãe, reforçando tudo isso. Hoje, a gente ouve, depois que a gente se conecta com alguns temas, a gente começa a ouvir de tudo, né? Hoje eu ouvi uma dançarina, eu e os anos 90, né? Dos anos 90, contando a história dela, uma história de horror. E aí ela conta que a mãe fazia alisamento, cabelos, e que atendia homens. E com 6 anos, ela ia na venda, no armazém, buscar cigarro para esses homens, que eles queriam fumar, e ela, com 6 anos. 6 anos. E aí, segue a entrevista e ela diz, eu sustento a minha família desde os 12, 13 anos que trabalho. Por quê? Porque um dos comportamentos da mãe narcisista também é esse, achar que a filha deve suprir financeiramente. E aí, o que eu crio na minha cabeça? Olha que bonito isso, olha que maduro. Eu sou responsável pela minha família. Sim. Desde os 13 anos. Que lindo, que exemplo para a humanidade. Eu estou infeliz, eu odeio, tenho uma raiva disso. Mas não é bonito. Bonito é a gente ser o esteio da nossa família. Então a gente tira o pai e a mãe do lugar deles, que não ocuparam, e a gente senta aí. E aí ela disse, porque agora eu tenho que ir para mais perto da minha mãe. Eu fiquei pensando, oi, como assim, né? Como assim? Por quê? Porque essa teia, ela é uma teia que captura, que nos prende, Sheila. Então não é um julgamento, né? Deveria fazer isso. É porque é difícil mesmo.
É difícil aceitar, né, Claudinha? Eu percebo o quanto a gente tem essa dificuldade de sair dessa ilusão de salvar a mãe da confusão dela, né? Então, a Uhum. criança, ela tem essa ilusão de que um dia ela vai conseguir fazer com que a mãe olhe para ela como filha, né? Uhum. Que aceite, que ela seja bem-vinda, né? Aquele amor de mãe. E o quanto é difícil para desfazer essa simbiose destrutiva, né? A gente vê muito isso nos encontros. E o Paulo colocou aqui em relação à filhinha do papai, que foi aquilo que eu falei no início, né? Começa uma competição com a mãe, quando a mãe é narcisista e o pai e tem uma filha menina, né? Então entra realmente nesse atrito de ter ciúmes, né? E engraçado que isso me lembrou, né? Por muito tempo eu escutei isso, né? De que minha mãe tinha ciúmes de mim. Então, hoje eu entendo completamente, eu trouxe a minha verdade aqui à tona, através dos encontros, através da constelação, porque realmente é muito essa aceitação da nossa realidade, que é uma realidade muitas vezes difícil mesmo, ela traz muitos conflitos internos, né? Muito. E assim, né, o Paulo falou da filhinha do papai. Então, vamos olhar por outro viés. Esse homem, esse pai narcisista, né? Esse pai, geralmente os pais orbitam, tá? Numa família narcisista, ele orbita. Mas o casal pode ser narcisista e narcisista perverso, que é muito pior. E aí são aqueles ambientes onde tem abuso, uso de drogas, álcool, né? E aí a coisa fica muito, muito, muito mais complexa. Então, assim, veja o movimento, muitas vezes, dessa mãe, né? De empurrar essa menina lá para o lado do pai, né? E nessa armadilha de que ela é perfeita para mim, né? A filhinha do papai, a que é perfeita para mim. E o quanto essa armadilha te segura por uma vida inteira, né? Porque tu não consegue sair daquele lugar que não é teu. Porque, bom, vai triangular, num dado momento, lá 4, 5 anos, vai querer casar com o pai, né? E fazer de conta que a mãe não existe. Ok, Exatamente. isso faz parte do desenvolvimento. Mas tem o corte, né? Tem o corte. O pai se posiciona. A minha relação é com a mãe, né? Não é contigo, isso é o simbólico. A criança vai para a vida. Quando ela ficar mocinha, adulta, jovem, ela vai buscar o seu amor, né? Que não é o pai. Isso para os saudáveis, né? Então, assim, tu imagina, é todo um não falado que é enlouquecedor, né? É um abuso emocional que é pouco comunicado, né? Porque não, obviamente que não se fala sobre isso e que se nega isso o tempo inteiro. Exatamente. E o Paulo falou que com 6 anos fui na cabeleireira sozinho e pedir um corte de executivo para agradar a minha mãe. Exatamente, exatamente. A E o gente vive quanto muitas vezes a vida inteira, né? Eu lembro de nunca ter dado trabalho, de ser sempre uma estudiosa, de ser sempre aquela menina bonitinha. E tudo isso era, na verdade, uma estratégia que eu criei, que eu planejei, aquela criança sozinha ali, para que um dia eu vou fugir de casa. Eu era perfeitinha, quietinha, mas por trás daquilo tinha um desejo muito grande de, na primeira oportunidade, sair de casa. E assim eu fiz, né? assim, né? Porque eu saí de casa, eu tinha 17 para 18 anos e até hoje tô bem longe. E assim, né, Sheila, ok, né? Eu vou ser adorada, eu vou ser
queridinha, eu vou bem no colégio, mas aqui dentro alguma coisa tá pulsando, e a vontade que eu tenho é de pular fora, né? Até porque deve ter havido esse movimento de vou diminuindo essa coisa de que ai, é toda princesa e vou começando a falar dos podres, quer dizer, vou começar a apontar o dedo e dizer, ai, mas tu não é tão caprichosa, mas tu não é tão estudiosa, quer dizer, vai para um outro ciclo, né? Que daí é o ciclo do... Mas é um ciclo do afasta, morde a sopra. Morde a Não sopra. é só de expulsão, é morde a sopra. Né? E também usando o recurso do eu não falei isso, tu tá louca, que é o gaslighting, né? É esse abuso psicológico, assim, é o tipo, não, tu tá louca. Tu não viu? Não, mas eu vi, não, não. Então se a gente for pensar, né, para uma criança ou para um adolescente, né, com os recursos internos que ainda estão em formação, com uma personalidade que não está formada, é muito doido, né, Sheila? Eu assisti muitas entrevistas de meninas que foram fazer programas na TV e expuseram o seu corpo e coisa e tal. 99% delas fala desse ambiente. Esse ambiente perverso, esse ambiente que não é saudável, esse ambiente disfuncional. É Conflitante. esse encaminhamento de... Ninguém fala, mas fala, sabe? Ninguém diz, agora tu vai lá vender teu corpo. Mas todo o jogo, né, ardiloso, ele vai te encaminhando para aquilo. E quando tu vê, chega um momento que tu diz, cara, mas essa não é a minha essência, isso não é o que eu quero para mim. E hoje, Muitas vezes não. e hoje eu escutei, Claudinha, porque eu coloquei aquelas frases, pedi para as pessoas colocarem as frases que elas mais escutavam na infância. E aí uma pessoa falou assim, nossa, tinha muito essa questão, né? Briga, conflito entre o pai e a mãe dentro de casa. E a mãe colocando essa informação de que quando você crescer, eu largo seu pai. Quando você crescer, eu largo seu pai. E aí, num dado momento, ela falou assim, nossa, mas a gente lá em casa deveria ser assim, pessoas horríveis. Porque a gente, no ambiente que a gente foi criada, até que a gente se deu bem. Mas aí eu vou um pouco além, né? O que é esse bem hoje da sociedade? Com tantas estratégias que a gente sabe que são utilizadas. São pessoas que dizem estar bem, mas vivem à custa de remédio para dormir ou remédio para se manter, bebem em excesso, sexo em excesso, Plástica. plástica em excesso, atividade física em excesso, restrição alimentar em excesso, né? Assim, tá grávida, mas já sai da sala de cirurgia com a barriga chapada. Então, assim, o que é hoje saudável, né? Com tanta estratégia socialmente abraçada como algo incrível. Na simbiose com a estratégia. Sheila, e sabe o que eu penso? Eu penso também que muitas vezes é tão difícil sair desse lugar. E a estratégia foi o bote que tu te agarrou, porque era só o que tu tinha. Não vou sentir, não vou, só vou pensar, não vou sentir. Vou seguir minha vida, vou deixar isso para trás, isso tudo é fantasia, isso não existe. E se encontram ali à deriva, sabe? A deriva, ora dão umas braçadas, ora morre na praia, sabe? Então, assim, a gente, pela formação na IOPT, a gente sabe do profundo respeito, né, Sheila? Sim. Que a gente tem, porque assim, nós temos as nossas estratégias, e afinal a gente chegou aqui, estamos eu e tu aqui conversando, estudando, né? Sim. Não matamos, não roubamos, não estamos roubando, não estamos matando. Então, assim, de certa forma, todo mundo vai chegar
né? Uns ficam para trás, a gente sabe, né? Tem muitas pessoas que se perdem, Isso. que não deram conta. A gente Mas deu conta do eu jeito que falo deu. da dificuldade que é hoje a gente reconhecer que precisa de ajuda, né? Porque essas estratégias elas foram simplesmente colocadas como salvação. E aí, Hum, muitas vezes, a gente não se enxerga como uma pessoa que realmente precisa de ajuda para sair desse movimento, né? é fundamental, né? A gente sempre fala assim da. E tem tantas possibilidades, né, Sheila? Tem muito. Gente, olha, Muitas a pandemia. ferramentas. Pandemia, assim, ó, abriu o mundo digital, né? Eu estava correndo, viajando bastante, e eu tive que parar a consultoria para 2 anos, né? Porque era totalmente presencial. E aí eu fui olhar, sabe, para mim, e fui olhar para tantas ferramentas. Então, assim, tem muita coisa à disposição, tem muito recurso. O que acontece é que no corre-corre, que também é uma estratégia, a gente acha que está tudo bem, Sheila. Verdade. E o narcisismo, ele tem esse poder de disfarce muito grande. Não é algo que tu É diz uma assim, ó. habilidade que ele criou, é uma habilidade que o narcisista criou, né? De sempre estar com essa máscara, com essa postura de forte, de E essa força, né? De beleza. manipulação, e essa manipulação, né, Sheila? No ambiente que tu deita de um jeito e tu acorda no outro dia e tu não sabe muito bem, porque é um jogo, ele é assimétrico, ele é desproporcional, porque tu não joga igual. Os competidores são totalmente, sabe, a hierarquia de começar pela hierarquia, é pai, mãe, filho. Então, assim, ó, que jogo é esse, cara? Eu não entendo o que está acontecendo. Eu só sinto. Mas sentir tá difícil também. Então eu vou, sabe, eu vou me distrair aqui com outra coisa. Eu vou. É complicado, né? Então, até que tu te dê conta. E às vezes a via é o conteúdo. Às vezes a via é assistir esse vídeo no YouTube. Nossa, isso aqui está começando a fazer um pouco de sentido para mim. Não curou nada, mas já nos aproximamos, né? Vai criando Bah, consciência. a amiga sentou no bar, sentei lá com a Sheila começou a me contar né, umas paradas loucas. Opa, mas, cara, isso faz sentido. Eu assisti aquela live, parece que estão falando de mim, né? Uhum. São sinais, assim, verdes que a gente começa a dizer, bom, talvez eu tenha que olhar para isso. Então, tem Exatamente. saída, né, Sheila? Tem saída. Tem. E muitas ferramentas, né? O Paulo colocou, depois que a gente se reconhece, que foi criada por né, uma mãe narcisista, se essa menina mulher, ela pode usar essa ferramenta para estar sempre atenta ao outro, né? Então, ela se cura e ela fica como? Aí que depois ele coloca assim, uma pessoa super generosa, empática. Paulo, olha que coisa, né? Na relação, a tua mãe, narcisista, ela não tem nenhuma empatia por ti, né? Enquanto bode. Não tem nem pelo filho dourado, porque quando tu pinta dourado demais, tu nem te conectou. O Eurípides nem é tudo isso, mas ela pintou o quadro à sua moda, assim, né? Ao seu gosto. Então, assim, tu não aprendeu isso. Só que, pelo fato de tu querer que essa mãe te olhe, te ame, te valide, tu desenvolve uma empatia além do equilibrado. Então, sim, muitas vezes envolve dose também que talvez tenha que deixar mais adequado. Pelo movimento.
né? Pelo movimento de querer que essa mãe ore, de um movimento de deitar e acordar e no outro dia achar, não, hoje vai ser um novo dia. E aí, qual é o trabalho com essa filha, né? Conhecer e poder dosar, porque senão tem uma busca muito grande para que as pessoas percebam, só que é de um jeito de entrega, né? Aí é uma síndrome da boa filha, quer dizer, eu tenho que mostrar para o mundo que eu sou uma pessoa boa, eu sou uma boa filha, porque a minha mãe não me validou, mas o mundo vai me validar, Uhum. né? E aí entra nesse movimento de entrar no trabalho buscando essa aprovação, entra num relacionamento amoroso buscando essa aprovação. E aí muitas vezes pode até replicar, né? Porque vai querer ter um filho muitas vezes para que o meu filho vai amar. Minha mãe não me amou, mas meu filho vai me amar. É, e aí nas primeiras decepções aquilo é lacinante, assim, porque como assim, né? E no ambiente de trabalho, Sheila, também pode acontecer o contrário. Cara, mas eu tenho uma raiva daquela minha gestora. Eu não sei o que que é, mas eu mudo de empresa e, cara, me deparo com cada demônio, né? Aquele diabo veste Prada, tá encarnado ali. E isso que E eu você tenho falou uma vontade de enganar. vai de, vai de encontro que a Eliane está falando aqui, que conhece duas filhas de mães narcisistas que morrem de medo da mãe. Claro. Aham. Aham. Prova sido filhas douradas em algum momento, né? Porque depois que a Ela está mãe não perguntando dire... por que que isso depois que a acontece? mãe Por que porque esse assim, medo? ó, tá, vamos pensar que em alguma fase elas foram douradas, né? Daqui a pouco, por um desinvestimento da mãe, porque agora elas já estão numa outra fase, já não estão mais correspondendo às expectativas, essa mãe direciona o olhar dela para outro filho, para outras coisas. Eu quero me vincular com a minha mãe. Eu tenho medo agora do que ela pode fazer, porque afinal ontem eu era tudo e hoje o que eu sou? Hoje eu não sou nada. Né? Será que ela vai fazer comigo o que ela faz com o bode expiatório? Né? Porque nem sempre a mãe narcisista é violenta. Pode ser, pode ter. E aí a gente vai adicionando, né, Sheila? É o Sim, combo da loucura, assim. Aí vai são para violência. camadas, né? São camadas. Né? Então fica aquela coisa, e agora o que eu sou? Eu tenho medo, porque eu não conheço essa mulher. Eu não conheço essa mulher. Tu vai crescendo e tu vai te dando conta assim, ó, mas não conheço a minha mãe. Porque olha que camaleoa. Olha que camaleoa que ela é, né? Para fora de casa, aquela mulher religiosa, cordata, amorosa, né? Mas sempre tem um interesse, Sheila. Sempre tem um interesse. Tem alguma coisa que vai voltar dali. Não é de graça. Não é de graça. Né? Nada. Ela vai lá no velório, ela chora com a viúva, mas ali ela tem algum interesse. Ela precisa receber alguma coisa em troca. Claudinha, é, nossa, eu fico encantada, né, com esses temas, porque realmente a gente vai percebendo o quanto de dor existe, né, nessa geração de mulheres, pelo menos essa geração que a gente viveu. E também a gente percebe isso nos atendimentos, o quanto essas, essas, essas mulheres precisam realmente olhar para si, né? Fazer sair desse emaranhado, dessa simbiose destrutiva com a mãe, porque realmente é uma necessidade primária do bebê, né? Essa conexão com a mãe. E se essa Total. conexão ela não existe, a gente passa a vida inteira buscando isso em tudo que acontece, né? E isso é muito doloroso, né? Para qualquer ser humano. E assim, né, Sheila,
A gente pensar que daqui a pouco tem que haver um total distanciamento, isso é uma realidade, né? Então tem o método da pedra cinza também, que é quando tu tem que te relacionar com essa tua mãe narcisista, Sim. que a tua vida é bela, né? Nesse movimento que a tua vida não tem muita graça, não tem muita novidade, tu não tem o que contar. Porque à medida que tu alimenta, ela vomita. Isso que eu ia perguntar, Claudinha. O Franz fala que para que a gente consiga, né, fazer essa autocura, a gente precisa muitas vezes ter o afastamento, né, do ambiente traumático, né? Eu não posso estar dentro do ambiente e ali fazer esse movimento de autocura. Como que é isso? Esses dias eu atendi uma pessoa com 40 e poucos anos se auto-sabotando porque a mãe quer que ela seja concursada e fica nessa pressão, né? Ela não pode escolher o que ela quer fazer porque a mãe quer que ela passe no concurso para manter a mãe quando a mãe tiver, quando, né, ela já não puder mais trabalhar. E aí ela fica dependendo financeiramente da mãe, porque ela só está estudando para concurso e nunca passa. Olha a armadilha, olha o golpe, né? O golpe tá aí, cai quem quer, né? Não é bem assim, não cai quem quer, mas assim, ó, estuda para concurso, minha filha, e a filha se boicota e derrapa, se boicota, a vida passa e ela tá ali, dependente daquela mãe, mas ela não consegue enxergar. Ela só enxerga que ela precisa passar no concurso, que vai ser bom para ela. Mas ela não entendeu qual é a estratégia, o que está por trás disso, né? Tu sabe que isso é complexo, sabe, Sheila? Porque Muito. assim, ó, ao mesmo tempo que o distanciamento emocional, então nem sempre a gente está falando do distanciamento físico, né? Mas muitas vezes é necessário o distanciamento físico. Ele também implica, e a gente sabe que tem as leis e, né, de amparo ao idoso, então, assim, tem o abandono, né, do idoso, então tem toda uma complexidade, sabe? E que não é simples, né? Que não é simples, assim. Sim. Eu diria, eu diria que buscar tratamento, né? Porque a mãe não vai buscar. Ah, e aí piora com a velhice, né? Tem mais essa. Piora com a velhice. É, tem transtorno de personalidade que com a velhice ele vai diminuindo a sua cor, tá? Mas o narcisismo não. Assim. Por que também? Porque daí a filha pode ter filhos e aí vem os netos, né? Em algumas situações pula a geração, quer dizer, a filha é um lixo, mas o neto, né? É tudo de bom. E o filho do neto é, nossa, é tudo de bom né, ao quadrado. Exatamente. Então, eu acho que assim, ó, Sheila, a busca pelo autoconhecimento, sabe, é um passo para que tu vá te distanciando de tudo isso, mas que tu vá olhando para ti, sabe? Vá cuidando de ti, essa adulta que nós somos, cuidando dessa criança que ficou tão emaranhada, tão desamparada, tão esculachada, né? Então, esse caminho do autoconhecimento, e tem tantas formas, né? Não é só a psicoterapia, não é só a psicotraumatologia, tem muitas possibilidades. Então, eu acho que esse é um caminho. E eu acho que pedra cinza também é uma baita de uma estratégia, quer dizer, a minha vida ai, aí, é tudo igual. Tu vai esvaziando, tu vai te tornando um pouco sem graça até. Talvez ela queira fazer até um rodízio, sabe? Ah, eu vou ver com Eurípides lá, que está tocando harpa ainda, né? Uhum. Então, tu imagina o Eurípides casado, menina. Tu imagina o Eurípides todo certinho, cabelo engomado, casa o Eurípides. A mulher do Eurípides é um demônio em pessoa, né? E o Eurípides é Sim. é uma planta. Então,
eu diria assim que o primeiro passo talvez seja tomar conhecimento, né, do tema, e depois é buscar se cuidar, sabe? Exato. Autocuidado, autoamor, né? Espiritualidade não no sentido de todos os Religiosidade, né? pais são santos, não religiosidade. Boas companhias, boas amizades ajudam muito, né? Bons ombros ajudam muito. E se curando, e se curando. Porque a vida é curta, né? A vida passa muito rápido, assim. Então, e vocês que entendem de constelação, que não é minha praia, se eu me curar, eu curo as próximas gerações, né, Sheila? Exatamente. E eu digo isso sempre, assim, né? Quando uma mãe vem me procurar para resolver um problema de um filho, eu digo para ela, assim, que ela fazendo isso por ela, automaticamente ela vai estar fazendo por ele. Porque não existe nada melhor para um filho do que uma mãe saudável. Uma mãe que se Nossa. possa confiar. Uma mãe que realmente cuide de si, né? Então, eu percebo, eu ontem no encontro, no grupo terapêutico, eu falei isso, o quanto a minha filha, eu vi mudanças nela, né? A partir desse movimento. E foi através dela também que eu aprendi a me cuidar, a olhar para mim. Porque quando eu me separei, ela teve que ir fazer terapia, né? Olha, ela teve que ir fazer terapia e a psicóloga falou: mãe, você também vai ter que fazer. Então, aquilo ali foi o pontapé. E depois daquilo ali, nunca mais eu desisti de cuidar de mim, de olhar para mim. Foram muitos anos, desde 2012, 10 anos nessa trajetória de olhar, de encontrar a minha verdade, né? Através de várias técnicas, é um passinho de cada vez. A constelação foi um passo muito importante para isso, para eu me perceber, para eu perceber o meu lugar dentro do sistema, né? E aí veio a IOPT, o psicotrauma, para que eu também pudesse me enxergar como indivíduo independente, autônomo de tudo, né? Então, independente da minha família, eu, Sheila, existo. E olha o quanto é grandioso isso. E eu que te acompanho há algum tempo, né, Sheila, desde que comecei a formação, assim, eu vejo a tua dedicação a poder te olhar, né, a realmente cuidar de ti, né, de curar as nossas feridas que todos temos, né, todos temos. Ah, não é porque o fulano é médico, psicólogo, psicoterapeuta, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Todos nós temos, Todos. né, a nossa história tem muitas páginas para a gente olhar, né. E Então, principalmente a gente que trabalha com isso, né, Claudinha? é, A e gente esse só é o pode. empoderamento, sabe? O Bert mesmo fala, né? A gente só leva o outro até onde a gente foi. Então, eu não consigo também atravessar. Lógico que eu não vou atravessar a ponte para a pessoa, né? Mas eu preciso acompanhar ela até a beira da ponte. Mas eu precisei fazer esse trabalho comigo também. Com certeza, com certeza. E assim, ó, para mim esse é o verdadeiro poder. O empoderamento feminino e que eu acho assim, ai, então eu tenho que sair de uma Mercedes, né, com o meu óculos escuro, com a minha roupa, sabe, com a minha bolsa da Palitolete, Gucci. né? Agora tá na moda ali, Exato. Ed. O nosso poder é outro, nosso poder é outro. Tá tão à vontade como a gente está, seja lá com o que for, com a roupa mais bonita, com o chinelinho mais simples, assim, tá vestindo a tua roupa, né? Tá sentindo a tua pele. Eu aprendi muito, assim, nessa conexão mente-corpo, eu tava só mente, né? Eu comecei a entender, não, mas espera lá, eu tenho um corpo que registra emoções, que tem um caminho, ele é inteligente, eu preciso olhar para isso. Então é tanta coisa linda, né? É muito mais bonito que qualquer, sabe, coisa que possa parecer ser, né? A gente realmente quer ser, quer viver e não sobreviver, né?
viver vestida de si mesma, né? Não tem nada Sim. melhor. Não tem. Então, gente, olha, muito obrigada, Cláudia do céu. Que coisa maravilhosa. Gratidão por compartilhar tudo isso com a gente. A Eliane falou amando a live, o Paulo também falou, né? Baita live, realmente. Eu te agradeço muito, porque eu acho que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E é muito gratificante poder estar aqui na Constelação Familiar VIX, que é um projeto muito lindo do Pedro Camilo, para que essas informações cheguem a muitas pessoas, né? Ele tem se dedicado a isso. Qualquer dúvida, podem mandar aqui no direct. Segue lá a Claudinha no Felicitar Consultoria. Depois eu vou colocar na descrição aqui o arroba dela. E a gente segue nesse movimento, né? De despertar, porque assim, né? Se cada um cuidar de si, né? Puder realmente vestir a sua roupa, né? Esse vestir de si mesmo, a gente vai chegar no momento de paz no mundo. E é isso que a gente espera. Obrigada, Eliane, Clébia. Eu te agradeço ao Pedro, né, o Padre Pedro, agradeço a esse espaço. Eu super concordo contigo, né? A gente precisa trazer esse conhecimento às pessoas para promover saúde mental, né? Nós somos ferramentas, no mínimo, do mínimo, do máximo, nós somos ferramentas de Deus, né? Para promover a paz, o amor. Então, vamos fazer isso, essa é a nossa contribuição, né? Então, assim, gratidão, obrigada mesmo, assim. Obrigada, Fátima. Então, ó, para quem for aqui de Vitória, Vila Velha, Serra, né, aqui próximo a Vitória, a gente vai ter o workshop de constelação familiar dia 9 de abril. É num sábado, vai ser o dia inteiro em que você pode experimentar e trazer mais consciência aí para sua vida. Claudinha, beijo, muito obrigada. Beijo, querida, obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente, obrigada.